Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a esse bom Deus que servimos, nós estamos aqui mais um momento na tua santa presença. Amém? Quero glorificar a Deus pela rica oportunidade que eu e você estamos tendo de ouvir a palavra de Deus, de aprender com as Escrituras e veja o que Deus vai falar conosco no dia de hoje. Amém? Em Lucas de número 13, Jesus diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a terra de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Ele foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e eu não acho. Corte-a, porque deixa lá inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e eu vou adubá-la. Se der fruto no ano que vem, muito bem, e se não der, aí a gente corta ela. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente fazia 18 anos. Ela andava tão encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: seus hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou seu jumento no estábulo e o leva dali para dar água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que o prendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço e nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto.
mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Amém? Meus amados, aqui nesse ensinamento que o Senhor quer nos trazer, nós podemos entender, primeiro de tudo, a relação entre a tragédia e o pecado. Jesus começa aqui contando ali sobre as pessoas, a respeito dos pecadores, a respeito de arrependimento. Ele está dizendo que por mais que os teus profetas que são perseguidos e são mortos por causa da palavra de Deus, ele está exortando essas pessoas que essas pessoas venham se arrepender, porque não é a religião que salva. Jesus conhecia o coração daqueles homens e sabia da hipocrisia deles. Hipocrisia, meus amados, é você querer viver uma vida que não condiz com a tua conduta. É você querer falar que você vive algo que dentro de ti você sabe que não é verdade. Era justamente o que aqueles homens viviam. Eles pregavam, eles diziam sobre as leis, eles frequentavam as sinagogas, eles sentavam nos bancos, eles oravam, eles cantavam, mas a vida deles não era de integridade. Jesus novamente chama eles de hipócritas, porque não condiz. O que a boca fala não condiz sobre as atitudes do dia a dia. E Jesus aqui exorta eles dizendo: vocês têm que se arrepender, porque senão o fim de vocês também vai ser a morte. Vocês também perecerão. Ou vocês estão pensando que aqueles 18 homens lá que morreram, quando caiu sobre eles a terra de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não. Se vocês não se arrependerem, todos vocês se perecerão também. E ele contou uma parábola sobre a parábola da figueira plantada na vinha. Meus amados, nós entendemos que nós somos uma árvore. Isso é uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica, para que eu e você possamos entender que nós somos árvores perante Deus, plantadas em tipos de solos. Aqui ele está dizendo sobre uma figueira que estava plantada no meio de uma vinha. E o seu senhor, toda vez que passava sobre a sua vinha, ele queria comer o fruto desta figueira. E por diversas e diversas vezes ele passou e nada encontrou de fruto sobre aquele pé de figo. Quantas das vezes o Senhor vem até nossas vidas exigindo de nós o fruto, pois quando Ele nos entrega algo em nossas mãos, um talento, um dom, quando Ele coloca sobre nós a Tua Santa Palavra, meus amados, nós temos a obrigação de gerarmos fruto para o reino de Deus. E se todas as vezes que o Senhor vem até nós e nada encontra em nós, meus amados, nós sabemos e entendemos que o Senhor, Ele não se agrada de uma árvore infrutífera, porque não tem nexo. Se o Senhor nos salvou, se o Senhor nos trouxe a palavra da verdade, se você e eu hoje temos essa oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, nós recebemos essa graça, essa virtude. E se nós não gerarmos fruto, meus amados, e sermos uma árvore infrutífera, nós estaremos desagradando a Deus. E o Senhor dessa vinha disse que se cortasse essa figueira. E ali o servo daquele Senhor disse: Senhor, não corte. Deixa eu tentar adubá-la mais uma vez, e ano que vem o Senhor verifica se ela vai dar fruto.
Você consegue compreender que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, está à destra do Pai, dizendo: Pai, tende misericórdia do meu irmão, da minha irmã? Pois Jesus era unigênito, e quando ele morreu na cruz do Calvário para trazer vida e abundância para mim e para você, meus amados, ele passou a ser primogênito, quer dizer, o primeiro, o mais velho dos irmãos. Hoje, eu e você que recebemos Jesus como Salvador, nós somos irmãos de Cristo Jesus. Você compreende a riqueza disso? E o nosso irmão, o primogênito, está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, falando: Pai, tem misericórdia dele, ele vai dar fruto sim, deixa eu colocar um pouquinho mais de adubo nele, deixa eu me revelar a ele, deixa eu falar com ele, eu quero que ele dê fruto, ele vai dar fruto. Ano que vem nós passamos lá de novo e vamos verificar como ele está. Meus amados, Deus está dando a oportunidade, através de Jesus Cristo, a mim e você, para que nós mudemos os nossos hábitos, mudemos a nossa conduta para com Ele, para que nós venhamos dar frutos, e frutos em abundância para o Senhor. Nós temos que entender que nós temos que estar plantados junto a ribeiros de água, meus amados. Esses ribeiros de águas, essas águas, significam o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, para que nós venhamos dar frutos. Amém? E o Senhor vai se agradar de nós. Glórias a Deus. Posterior a isso, ele fala sobre a cura de uma mulher. Ali ele está dizendo que uma mulher estava encurvada há muito e muito tempo. Há muitos longos anos. Aquela mulher, há 18 anos, a palavra de Deus diz que ela vivia de uma forma terrível. Nada podia endireitar a tua coluna. Nós podemos ter o discernimento de que havia um demônio montado na vida daquela mulher. Era algo espiritual, porque ele dizia aqui que era um espírito que mantinha ela assim. Provavelmente era um demônio sentado em cima dela e que ela ficava encurvada e não conseguia endireitar. E Jesus chamou aquela mulher e automaticamente, a hora que ele impôs as mãos nela, ela foi liberta daquela malignidade e o seu corpo se endireitou. E ela agradecia a Deus, glorificava a Deus. E todos naquele lugar, ficaram indignados. Meus amados, de vez ficarem felizes na libertação, na restauração na vida de uma pessoa, eles ficaram indignados. Você consegue ver o tamanho de incredulidade daquele povo, da maldade. E o dirigente daquela sinagoga disse ao povo ali: Ei, tem 6 dias da semana que podemos curar as pessoas, ajudar as pessoas, mas no sábado vocês vão querer fazer isso? Olha a maldade, meus amados. E Jesus ali responde com autoridade, dizendo: Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Cada um de vocês, quando sai dessa sinagoga e vai lá para as 4 paredes da tua casa, vocês alimentam os seus gados, alimentam o teu jumento, trabalham dentro da tua fazenda, e eu não posso salvar essa mulher que está aflita? E eu, por causa da incredulidade e hipocrisia de vocês, eu tenho que deixar Satanás continuar mantendo essa mulher em escravidão? Vocês são hipócritas. E tendo dito isso, meus amados, todos aqueles oponentes ficaram envergonhados. Jesus envergonhou aqueles homens hipócritas. Mas o restante do povo se alegrava com tudo que Jesus estava fazendo. E Jesus perguntou aqui algo muito importante que eu e você temos que avaliar. Com o que se parece o reino de Deus? Com o que eu compararei? Ele diz aqui, é como um grão de mostarda, que é o menor dos grãos, meus amados. Ela foi plantada, esse grão foi plantado sobre um solo bom. Foi semeado em sua horta. E ali aquele grão cresceu. Ele se tornou uma árvore, hortaliça muito grande. E até as aves do céu vieram até ela e fizeram ninhos em seus ramos. E mais uma vez Jesus perguntou: a que compararei o reino de Deus? E ele posterior disse: é como um fermento que uma mulher misturou em uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Isso quer dizer, meus amados, que quanto mais nós compartilhamos as coisas de Deus, mais isso vai contagiando,
vai contagiando as pessoas da graça e da bondade do Senhor Jesus. O mundo, com as coisas malignas, vai contaminando as pessoas, mas nós que temos a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, nós contagiamos, é diferente. Contagiamos as pessoas com a bondade, com o reino de Deus. E isso, meus amados, cada vez vai aumentando, conforme eu e você vamos fazendo o que Deus nos confiou, vamos cumprindo o nosso chamado, não temos vergonha, não sejamos covardes de fazer o que Deus nos impôs a fazer. Conforme a gente vai trabalhando no reino de Deus, vamos contagiando pessoas, e pessoas vão contagiando pessoas, e vão contagiando pessoas, contagiando pessoas. E essa é a parábola que Jesus diz, como um fermento no meio da farinha, a massa vai ficando fermentada. Amém? Glórias a Deus por isso. Aqui, alguém da meio daquela multidão perguntou para Jesus, Senhor, serão poucos os salvos? E olha o que Jesus responde, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. O que Jesus fala aqui de início, meus amados? Algo muito importante. Vai ser fácil você herdar a vida eterna? Não vai, meus amados. Por isso que ele falou aqui de início, a primeira palavra, esforcem-se. Exige algo de você, exige algo de mim para que herdamos a vida eterna. Porque se a gente entrar por essa porta estreita que leva à salvação, meus amados, que é o caminho de Jesus Cristo, nós temos que entender que exige um esforço de mim e de ti. Que esforço é esse? O esforço de eu e você nos esvaziarmos de todo o nosso eu. O nosso maior inimigo, o nosso maior vilão somos nós mesmos. Se nós olharmos para o espelho, nós vamos enxergar o nosso real inimigo, que somos nós mesmos. Não é o Satanás, não é os capeta que vai nos impedir de entrarmos no reino de Deus. Não é ele o principal inimigo que nós temos, meus amados. Porque se nós tivermos uma vida de conduta intocável perante Deus, se nós tivermos uma vida de integridade, de lealdade com Deus, não é diabo, não é demônio, não é enfermidade, não é falta de dinheiro, não é nada, meus amados, que vai nos apartar da presença dele. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos que colocamos preguiça dentro de nós. Somos nós mesmos que colocamos covardia dentro de nós. Somos nós mesmos que colocamos os devaneios dessa terra, os desejos dessa terra em primeiro lugar, na frente de Deus. Somos nós mesmos que preferimos ficar em casa assistindo uma novela do que ir cultuar ao Senhor. É eu e você que muitas das vezes preferimos viajar, passear com os amigos do que ir agradecer a Deus. É eu e você que tem 1, 2, 3, 4 horas para ficar fofocando, para ficar conversando sobre assuntos que nada vai nos edificar, mas se nós dobrarmos nosso joelho, em 3 minutos não temos mais nada o que falar para Deus. É eu e você que nos limitamos e nos afastamos de Deus. Se você compreender que até o diabo e os seus demônios são usados por Deus para nos afrontar, para fazer eu e você ficarmos perante a face de Deus com o coração quebrantado. Deus usa o próprio Satanás para nos policiar. Você consegue compreender o que eu estou te dizendo? Que o próprio Deus que ama a mim e você com amor incondicional, nem que eu e você tentamos compreender este amor, a gente não tem capacidade de sacrificar o teu filho para trazer a vida para um povo rebelde, para um povo ingrato, na esperança que as pessoas possam realmente querer se converter dos seus maus caminhos. É uma condição, meus amados. Mas Deus sempre entendeu e sempre acreditou que sempre existiria no meio da humanidade aqueles Jós que não se venderam, aqueles Jós que por mais que veio circunstâncias terríveis, veio perdas, veio depressões, veio doenças, enfermidades, veio acusações, calúnias, difamações injustas, mas nunca deixou se corromper.
O Senhor olha para a humanidade como Ele olhou para Noé no momento que Ele ia destruir a humanidade, e Ele encontrou integridade no coração de um único homem, e Ele poupou a vida de uma família, e através daquela família, novamente, a geração foi criada. Novamente, através de família de Noé, foi gerando os filhos na oportunidade e na esperança que o povo se convertesse dos maus caminhos. O Senhor sempre quis de mim e de você que nós possamos reconhecer que Ele é um Deus amoroso, é um Deus zeloso, que ama a humanidade, mesmo o povo negando a Ele, mesmo o povo colocando muitas e muitas coisas na frente de Deus. Por isso que Ele fala que a porta é estreita, meus amados, porque as coisas que são oferecidas pelo mundo, imposta pelo mundo, são mais atrativas do que você ter uma vida de integridade, uma vida de lealdade. É muito mais gostoso você fazer todas as coisas que alimentam o teu eu, os teus desejos carnais, do que você simplesmente se doar a Deus e fazer a obra do Senhor. Pregar o Evangelho, levar a salvação aos cativos, às viúvas, os órfãos, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar da obra de Deus. É muito mais fácil você fazer as outras coisas do que isso. Por isso que Ele diz aqui, meus amados, por isso que eu lhes digo que muitos tentarão entrar por essa porta estreita, mas eles não vão conseguir. Por que eles não vão conseguir? Porque eles não conseguem se doar, eles não conseguem reconhecer que são necessitados, que são miseráveis. O ser humano, todos nós, meus amados, se não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos reconhecer que somos totalmente miseráveis. Nada temos sem Deus. Muitos tentarão entrar, mas não vão conseguir porque não conseguem se diminuir, não conseguem entregar o seu Isaac. Lembra do jovem rico? Ele cumpria os mandamentos do Senhor, ele ajudava os pobres, ele dava cesta básica, ele cuidava das pessoas, ele era um jovem bondoso, ele não roubava, ele não matava, ele não prostituía-se, não adulterava, frequentava a sinagoga, ele adorava a Deus, ele cantava, ele era um homem feliz, mas faltava salvação para ele. A palavra de Deus fala claramente que faltava algo naquele jovem. E quando ele se apresentou para Jesus, ele queria algo diferente, algo que necessitava a sua alma. E ele encontrava em Jesus isso. E quando ele contou tudo isso para Jesus, Jesus gostou daquele jovem. Jesus amou aquele jovem. E Jesus apontou exatamente aonde aquele jovem precisaria melhorar. E no que era? Jesus falou assim: jovem, eu te amei porque tudo o que eu ordeno você cumpre fielmente. É verdade tudo isso que você está dizendo. Mas falta uma coisa para você. E essa coisa é a menor. As coisas mais importantes e mais complicadas você cumpre todas elas. Mas falta uma coisa a você fazer. O que é, meu Senhor? Eu percebo que você é um homem muito rico, que o seu tesouro está nas coisas terrenas, o seu coração está amarrado nas coisas terrenas. É necessário que você venda tudo o que você tem, dê aos pobres, alimente os pobres. Aí sim você vem e siga-me e você terá a vida eterna. E a palavra de Deus fala que aquele jovem encurvou-se a cabeça, foi embora triste, porque ele possuía muitas riquezas e ele não tinha condições de desfazer de tudo aquilo. Por isso que Jesus fala que muitos tentarão. Ele tentou entrar, ele tentou ter a vida eterna, mas ele não conseguiu, porque o seu coração estava no mundo. E Jesus fala lá em João 17, Pai, eu não sou desse mundo. E aquele que crê em mim, aqueles que o Senhor confiou em mim, os meus discípulos, eles também não são do mundo. Aquele que me aceitou, eles também não são do mundo, mas eles vivem no mundo. Por isso, enquanto eu estava com eles, eu guardava eles, eu ensinava eles, e eles creram em mim. Agora eu vou para ti, Senhor Deus, e glorifica-me com a mesma glória que eu tinha desde a fundação do mundo. Mas eles servirão fielmente a mim, e eles se reguardarão
de todas as coisas más deste mundo. Meus amados, eu e você temos a responsabilidade de não acorrentarmos os nossos corações em coisas terrenas, corruptas, que a ferrugem consome, que o gafanhoto come, que o ladrão rouba. Meus amados, a nossa maior riqueza está em Deus. Amém? Eu não estou falando que você tem que ter uma vida miserável, que você não tem que correr atrás dos seus ideais. Não é isso, meus amados. Eu estou falando que a primeira coisa que você tem que colocar no foco, no objetivo, é a salvação. É o reino de Deus. Porque todas as outras coisas, Ele garante que Ele vai acrescentar em ti. Ele não vai te deixar passar fome, Ele não vai deixar faltar alimento na tua família. Ele não vai deixar você não ter o que vestir, meus amados. Ele não vai permitir. Porque Ele garante que da mesma forma que Ele cuida dos pássaros, que Ele veste as flores no campo, que tem muito menos valor que nós, não cuidaria de nós da melhor forma possível? Claro que sim. Então, meus amados, tenhamos entendimento que o reino de Deus é o nosso foco. A porta estreita é eu e você se esvaziar de todas as coisas terrenas e servir a Deus. Porque a porta larga, meus amados, a porta larga já diz tudo, ela vai te levar para a perdição. Tudo é legítimo, tudo é liberado, tudo é... Mas o final disso é amargo, é a morte, é o enxofre, é o lago do inferno. Isso Jesus está dizendo. Então, meus amados, cuidemos de nossa vida, cuidemos de nossos filhos, cuidemos de nossos irmãos, nossos familiares. Não venhamos desprezar os ensinamentos de Jesus, porque está muito próximo. E Jesus aqui finaliza, o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, por 2 vezes. Vocês que matam os profetas, apedrejam eles. Todos que eu envio, vocês apedrejam. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus está falando para mim e para você, meu povo, Brasil, Brasil, vocês que desprezam os meus profetas, vocês que esnobam a minha palavra que eu estou enviando para vocês, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Naquele tempo era sangue por sangue, olho por olho, dente por dente, matavam, eles eram mortos, martirizados. Hoje não, hoje o contexto é um pouco diferente. Nesse aspecto, mas de contrapartida, o povo ainda continua matando a palavra de Deus, apedrejando a palavra de Deus, esnobando, ignorando, confrontando, ignorando. Jesus querendo reunir a mim e a você, como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas, e muitas das vezes nós estamos virando a costa. E nós sabemos que esse tipo de atitude nos levará à destruição, à perdição. Por isso, amados, ainda dá tempo de eu e você nos convertermos dos nossos maus caminhos e verdadeiramente servirmos ao Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus.